O livro que eu venho indicar nesse vídeo é este aqui, A Arte da Eletrônica, dos autores Horowitz e Hill. Então este é um livro aqui bem pesado, com bastante coisa. Eu cheguei a conhecer na faculdade ainda, consultei algumas vezes e a primeira coisa que eu posso dizer é que ele é um livro com bastante coisa, só que com uma linguagem bem mais simples, bem mais acessível para muita gente. Então pode servir como uma porta de entrada na eletrônica para quem não quer encarar logo aquela teoria pesada que muitos livros apresentam, principalmente livros voltados para engenharia. Então você vai ver aqui dentro deste livro como que as coisas são aqui dentro. Eu fiz algumas marcações. Aí talvez seja uma ideia interessante para você seguir de referência nos seus estudos, pelo menos inicialmente, antes de partir para algo mais aprofundado. Então, vou mostrar agora por dentro e depois no final do vídeo vou deixar o link de afiliado para você comprar na Amazon, caso tenha interesse. Então, vou abrir o livro aqui agora, A Arte da Eletrônica, Circuitos Eletrônicos e Microeletrônica. Como eu falei, é um livro pesado, volumoso, que tem bastante coisa, mas ao mesmo tempo as informações aqui estão numa forma menos densa, então talvez leve menos tempo para estudar muita coisa aqui do que de outros livros. Pois bem, aqui dentro você vê que o acabamento tem essa capa aqui e tal, isso aqui é uma tradução do maior clássico da área, como dizem, né? E realmente é um livro muito conhecido, muito bem conceituado. Terceira edição, e eu vou começar aqui do prefácio, que ele diz algumas coisas interessantes. Olha só, prefácio da primeira edição, já tem um tempo, né? Esse volume serve como um livro de projeto de circuitos eletrônicos, é um livro de referência. Ele começa em um nível adequado para aquele sem experiência anterior com eletrônica, leva os leitores a um razoável grau de proficiência em projetos de circuitos eletrônicos. O que eu acho interessante é que quando você vê alguém falando assim, uma abordagem mais simplificada, nem sempre você pode confiar, né? Porque às vezes é simplificado até demais que você nem entende coisa que você precisaria entender. Só que esse não, isso aqui vem de um lugar mais conceituado, digamos assim. Aqui, ó, este livro evoluiu de um conjunto de notas escritas para acompanhar um curso de um semestre no Laboratório de Eletrônica em Harvard, ou seja, um curso em uma instituição de ensino superior bem conceituada no mundo, e ele foca em não ter um excesso de detalhes, que seria a síndrome do manual que ele diz, e de não ter um excesso de simplificação, que seria um livro de receitas, que tem muito por aí quando se fala em eletrônica. A pessoa só coloca lá a imagem de um circuito falando assim, usa esses componentes e pronto, e vai funcionar. Aí quando você monta, não funciona, você não sabe por quê. Então aqui, assim o tratamento dos assuntos reflete a nossa filosofia de que a eletrônica, como atualmente praticada, é basicamente uma arte simples. Uma combinação de algumas leis básicas, regras de ouro e uma grande sacola mágica. Aqui ele já dá a entender como que é a linguagem aqui, né? Porque que autor que vai escrever assim, uma grande sacola mágica? Então vamos lá, né? Vamos ver esse tipo de livro, desse tipo de autor aqui, ó, né? Prefácio, segunda edição. Aí ele mostra que foi atualizando conforme a evolução da tecnologia, porque você vê, ó, a primeira edição é de 1980, aí a segunda de 1989, e a terceira edição é bem recente mesmo. Tem o prefácio da terceira edição, que eles atualizaram para mais tecnologias ainda. De quando que é? Olha só, você pode ver aqui, ó, 2015. É bem recente. Então vamos começar aqui, ó. Vamos passar aqui pelo sumário para ver tudo que tem aqui dentro. Então, basicamente, vários assuntos que a gente compreende como sendo eletrônica estão aqui. Fundamentos, ou seja, tensão, corrente, sinais, capacitores, indutores e aí por diante, transistores bipolares, transistores de efeito de campo, FET, amplificadores operacionais, circuitos de precisão, filtros, osciladores, temporizadores, técnicas de baixo ruído, regulação de tensão e conversão de potência, fundamentos de lógica digital, ou seja, já entra na parte de circuitos digitais, dispositivos lógicos programáveis, interfaceamento lógico, ou seja, não fica só no básico de lógica digital, tem bastante coisa aqui.
Integração entre analógico e digital, então olha só, bastante coisa. Conversão analógico, digital, digital analógico aqui. Computadores, controladores e enlaces de dados. Aí você vê, ó, mais de 1000 páginas, que realmente é bastante coisa, vários apêndices. Então vamos aqui para algumas coisas que me chamaram a atenção. Bom, ele tem várias notas de rodapé bem interessantes. Aí aqui, o que eu marquei aqui, ó, ele fala assim, essa é a definição, se referindo a algum trecho do livro. Mas dificilmente essa é a forma que os projetistas de circuitos imaginam a atenção. Com o tempo, você desenvolverá um bom senso intuitivo do que realmente significa atenção em um circuito eletrônico. Aproximadamente, ou seja, muito aproximadamente falando, tensão é o que você aplica para fazer a corrente fluir. Ou seja, ele tem essa preocupação de falar de uma forma que, mesmo que arrisque ser um pouco impreciso, aí ele deixa claro que é aproximadamente, ele quer que você entenda a ideia básica. Isso é bem interessante. Aí você pode perceber aqui, linguagem informal, isso aproxima, gera uma facilidade de compreensão de muitas coisas. Claro que isso não tira o valor de outros textos com um rigor maior, com um aprofundamento na teoria maior, mas isso aqui é de grande utilidade para você aprender bastante coisa com uma linguagem mais simples. E aqui o que eu posso mostrar aqui, olha só, como exemplo de linguagem informal, o que ele fala aqui, né? Ele colocou aqui, ó, esses 5, falando do termo amperagem, para o pessoal não usar, né? Aí ele fala assim, a menos que você seja um engenheiro que lida com altas potências, trabalhando com transformadores gigantes de 13 kV e assim por diante, aqueles caras sim podem dizer amperagem. uma espécie de piada que eles colocam aqui, né? Aí aqui, ó, neste caso também, meu amigo, que tipo de autor que escreve meu amigo no livro técnico, né? Aí você já vê que o tom aqui é diferente. Aí você pode achar isso bem interessante. Aí nesse primeiro capítulo de fundamentos, ele explica várias coisas de circuitos. Claro que não vai substituir um livro que é só de circuitos, como por exemplo, vários livros que eu já citei aqui nessa playlist de indicação de livros, mas talvez seja o que você procura no momento, só algo mais básico para você poder ir para o que você quer mais na frente. Aí depois talvez você retornar nessa parte de circuitos de Thevenin em outra referência. Mas aqui já está uma explicação bem interessante. Aqui, ó, várias explicações aqui, tensão de onda de saída, tensão de ondulação e tal, que é o ripple, né? Tem umas pérolas bem engraçadas aqui, ó. 30. Enquanto ensinávamos eletrônica, notamos que os alunos gostam de memorizar essas equações. Aí aqui é a parte legal, ó. Uma pesquisa informal dos autores mostrou que 2 em cada 2 engenheiros não as memorizam. Por favor, não desperdice as células do cérebro dessa forma. Em vez disso, aprenda a deduzi-las. Essa frase aqui no meio é bem curiosa, né? Porque são 2 autores que escreveram o livro. Aí o que acontece? Uma pesquisa informal de 2 em cada 2 engenheiros, eles mesmos não memorizam, aí eles disseram que é uma pesquisa. Mas legal, né? Então, exercícios, olha só, temos exercícios que são na mesma linha da teoria, né, que não requer muita matemática, inclusive aqui, ó, pouca matemática. Aí você vê aqui explicações relativas a transistores bipolares. Tem algumas equações mais simples, mas não passa muito disso. Aquela parte de física de semicondutores que alguns livros trazem, que é bem complicado mesmo, que pode ser útil em alguns casos, não nego, ela não está aqui porque realmente muita gente não vai ter paciência e interesse, né? Aí aqui tem bastante coisa, IGBT, FETs, milivoltímetro. Então vamos mais para frente. Olha só. O que eu tenho aqui, ó? Vários exemplos de componentes, aqui ó, tabelas, né, no mais estilo datasheet possível, né? O que mais? Aí você vê que tem muita coisa e a gente foi folheando isso aqui, você vê que é praticamente texto, né? Não que seja fácil, realmente muito fácil entender, né? Você precisa se concentrar, mas nem se compara a livros que têm uma densidade alta de equações que você tem que refletir bastante tempo para entender. Então, ó, vamos imagens aqui para mostrar de exemplo. Lógica digital, ou seja, ele não fica só no analógico.
Aí ele explica aqui o básico da lógica. Olha só. Tem gráficos aqui, gráficos de osciloscópio mesmo. Eu li lá no início que eles tiraram foto de imagens de osciloscópio, ou seja, na bancada, no experimento, para mostrar a coisa acontecendo. Várias imagens aqui. Vamos passar mais para frente logo. Aqui, ó. Aí ele chega na parte de computadores também. E que mais? Ou seja, aqui ele evolui para bastante coisa, né? Barramentos seriais, enlace de dados, microcontroladores. Olha só, um Segway, engenhoca de 2 rodas, assim que eles chamam. Ou seja, olha só que legal o exemplo que eles mostram aqui. Apêndices, ele começa com apêndice de matemática, apesar de eles mesmos afirmarem que não precisa de tanto matemática. Realmente, você não vê tanta equação aqui, mas é sempre útil, né? Sempre tem seu valor você saber isso aqui, você sempre consegue entender mais coisa com mais matemática. E alguns outros apêndices interessantes. E a capa é interessante essa capa aqui também. Ó, que ele fala assim, ó. Finalmente em português, a 3ª edição do clássico Arte da Eletrônica, best-seller da área, totalmente revisado e atualizado, melhor livro de projeto de circuitos eletrônicos, tanto analógicos quanto digitais. Teve suas 2 primeiras edições traduzidas para 8 idiomas, vendeu mais de 1 milhão de cópias em todo o mundo. Ou seja, não é qualquer livro, né? A arte da eletrônica é explicada pelos métodos utilizados pelos projetistas de circuitos, uma combinação de algumas leis básicas, regras práticas e um tratamento com pouquíssima matemática que ajuda a entender como e por que os circuitos funcionam. Então, aqui, ó, livro de engenharia eletrônica. E se você tiver interesse, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de afiliado para você comprar na Amazon, caso tenha interesse. Então, é uma boa opção para você encarar a teoria, que é gigante, de eletrônica, sem entrar em livros mais pesados. Pois bem, se você já usa esse livro, se você já utilizou esse livro, eu peço para que você deixar nos comentários a sua opinião, se você gosta desse livro. Até a próxima vez.